FM é uma emissora comunitária mantida pela Associação Cultural Zoom FM de Santo André. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um programa Caminhando para a Saúde, direto dos estúdios da Rádio Zoom, 87,5 FM. Pode nos acompanhar também pelas rádios net, baixando o aplicativo, clicando lá em Rádio Zoom e nos acompanhando, né? Gostaria de iniciar nosso programa agradecendo a inúmeras mensagens de apoio, parabenizando pelo programa que foram chegando ao longo desse primeiro mês nosso aqui. E principalmente retornos parabenizando pelo alto nível de presença. Então, eu só posso agradecer, porque o programa é feito exatamente para levar informação de qualidade para vocês, no que tange aos cuidados com a saúde, a esse item tão importante no nosso dia a dia. Hoje estou aqui com o meu amigo Anderson, depois eu vou fazer as apresentações devidas, e gostaria de também falar para vocês a respeito de nos acompanhar no YouTube. Todos os programas estão sendo colocados lá, para caso vocês queiram rever as nossas entrevistas, o nosso áudio está sendo colocado lá, com imagens feitas aqui da nosso estúdio durante os nossos programas. E é só acessar lá o Caminhando para a Saúde e vocês vão ter acesso aos nossos programas anteriores. Gostaria também de lembrá-los que como todo dia, né, que a gente está aqui em programa, que vocês utilizem o nosso WhatsApp para mandar suas perguntas, interajam conosco. 966165489, repetindo 966165489. É importante a participação de vocês porque esse programa mesmo foi construído por perguntas que vieram da semana passada, onde nós levantamos as questões dessas novas modalidades de academia, e por isso a presença do meu amigo aqui, que eu já peço para ele dar uma saudação, Anderson. Obrigado pela presença. Obrigado, doutor Sebastião, meu amigo Celso Zappa, pelo convite, né? Espero que vocês gostem do programa, né? Um programa bastante bacana. Vamos discutir um pouco sobre essas práticas aí que vem fazendo a cabeça de muita gente, né? É isso aí. Anderson, o que a gente pode já começar a falar sobre esse assunto que, como você mesmo falou, está mexendo com a cabeça das pessoas? Nós devemos entender que o universo fitness, né, ele vem se renovando a cada ano, né? E é um mercado muito extenso, né? Então, a cada ano, novas tendências, né, novas modalidades chegam aí a esse mercado. Tivemos a onda aí no começo de 2005, 2010, dos body system, né? Body pump, body combat, né? Temos aquelas modalidades que são mais tradicionais, como jump, step. Hoje temos aí a zumba, que todo mundo pratica, né? Em praças, clubes, né? Academias. E temos o famoso CrossFit, né? Que também é uma forte tendência hoje desse universo fitness, né? Que dá pra gente conversar bastante, tem bastante polêmica sobre isso. Bem, fitness é uma palavra de origem inglesa. Significa estar em boa forma física. É um termo normalmente associado à prática da atividade física e se refere ao bom condicionamento físico ou bem-estar físico e mental. A palavra é formada a partir de junção do fit, que significa boa forma, e ness, um sufixo que transforma adjetivos em substantivos. Quando, por exemplo, happiness, que significa felicidade. Portanto, fitness significa resistência ou condição do corpo para funcionar com eficiência em todas as atividades do dia a dia e se manter saudável. Partindo por aí, Anderson, CrossFit, o que é? CrossFit é uma modalidade, né, que tem como base uma junção de exercícios, né, de ginástica, né, utiliza bastante alguns exercícios de atletismo e trabalhamos em boxe, né, que é um modelo diferente das academias, que é um ambiente com poucos aparelhos, né, e que se apropria muito da capacidade funcional do próprio organismo dos praticantes, né. Tem exercícios de levantamentos, né, que é uma das características deles.
desse tipo de treino. E trabalha com circuitos, né? São pequenos circuitos de exercícios, né? É uma modalidade que veio dos Estados Unidos e que hoje, a cada dia mais, tem aberto espaços para esse tipo de modalidade, né? Contra as academias que são um pouco mais tradicionais. Então é uma modalidade que vem crescendo bastante pelo seu diferencial, né? Não é algo tão monótono quanto outras modalidades e que tem aí enquanto benefício, né? Uma performance, né? Um resultado de forma mais rápida, né? E de uma forma mais prazerosa, né? Temos aí muitas pessoas que buscam emagrecimento, né? Conseguem um bom condicionamento físico, redução de gordura corporal, né? Melhora no aspecto cardiorrespiratório, né? E o que se discute muito aí no mundo acadêmico em relação aos riscos, né? E inseguranças do CrossFit é o fato de que muitas pessoas, né? Existem alguns estudos que relatam muitas lesões, né? Mas nós temos que entender que assim, toda a prática física, né? Ela está propensa a lesões, né? O CrossFit, ele para nós, ele é um exercício de alta performance. Então, qualquer tipo de treinamento de alta performance, há também uma quantidade de lesões pouco maior. Mas essas lesões estão baseadas muito mais ao exageros de quem está praticando, né? Que é muito comum, né, na questão de moda, né, as pessoas achar que é o Superman, né? E tentar fazer aí 500 mil repetições e excesso. Então esse excesso que é o grande problema que a gente tem hoje nesse universo. Eu tenho visto as pessoas falarem bastante, né, associando muito o CrossFit, essas atividades hoje das academias, muito relacionadas a quase esses preparos meio militares. Tem histórico disso? Realmente vem de lá essa lógica? Porque a gente tem essa visão, né? A gente às vezes está andando aí perto de academias, vê aqueles coletivos correndo, ganhando os seus tempos, etc., na parte mesmo street, na rua mesmo, e a gente percebe mesmo um ritmo meio, entre aspas, parece quando você passa perto de alguns quartéis militares, aqueles treinamentos coordenados. Sim. No caso do CrossFit, ele tem realmente essa característica, né? Ela tem base realmente, né, no preparo militar, né? Hoje, se você for na academia de CrossFit, né, ou num box de CrossFit, você vai ver pessoas subindo em corda, saltos pliométricos, né, levantamento de pesos, como né, no caso a gente usa muito os pneus, né? Então realmente tem uma base nesses treinamentos militares, né, principalmente de fora do Brasil, né, nos Estados Unidos onde foi criado. Então realmente ele tem esse perfil. E assim, é uma modalidade que, como ela é muito nova, eu acho que ainda vale, né, cabe muitos estudos aqui no Brasil para entender, né? Porque quando a gente recebe uma tendência como essa, e marcante, né, o que cabe de nós, pesquisadores e estudiosos do ramo, é realmente analisar profundamente quais são o impacto à saúde das pessoas, né? Eu acho que esse é o papel nosso hoje, né, de entender, para absorver de forma mais tranquila esse tipo de modalidade no Brasil. O objetivo do CrossFit é potencializar, então, a capacidade física das pessoas. Ou seja, potencializar aquilo que a pessoa tem de melhor, certo? Então, é um olhar quase individual em cima de... É o que sempre eu falo, né? Que independente do número do coletivo que você tem na tua frente, o importante de um bom profissional é conseguir individualizar as potências e talentos individuais, ok? Sim. Eu acho que é a base de qualquer tipo de treinamento, né? Não só o CrossFit. Por mais que você tenha aí um trabalho coletivo, a gente tem que ter como base a capacidade daquele indivíduo, né? Limites e potencialidades dele. E o CrossFit ele trabalha dessa forma também, né? Ele tem lá o seu programa, que, né, geralmente as sessões são feitas com um grupo grande de pessoas, só que cada indivíduo tem o seu treino individualizado dentro daquele programa, né?
sempre respeitando ali o seu limite e a sua situação, né? Aquele seu momento dentro do treinamento, né? Foi aí que eu falei a questão dos excessos, né? Algumas pessoas ainda não percebem, né? Não tem essa percepção de qual é o seu limite, né? Tem um estudo, por exemplo, do ano passado, na Faculdade de Minas Gerais, que relata bem isso, né? Que a maioria das lesões que ocorrem nesse segmento acontece principalmente em pessoas que acabaram de iniciar aquela prática, né? Conforme ela ganha a sua consciência corporal, né? Ela tende a diminuir esse número de lesões, né? Ou se tem alguma lesão, é lesão superficial, né? Que pode acontecer em qualquer situação de treinamento, né? Em qualquer modalidade. Você falou sobre que a prática do CrossFit favorece as academias a terem espaços reduzidos, porque muitas dessas atividades, como eu falei, várias vezes eu percebo que há uma saída em coletivos para prática nas ruas, tá? Em cima disso, porque hoje a gente sabe os não cuidados com as nossas calçadas e vias. E mesmo a gente está entendendo a violência hoje no trânsito, etc. Eu queria sua opinião sobre isso, porque também já é pauta de algumas questões que vieram aqui para o programa. Eu acho que assim, a gente tem que entender como é que funciona a vida social do brasileiro, né? Primeiramente, né? Nós brasileiros, a gente não tem paciência, né? Devido à dinâmica social que a gente vive, né? De ficar parado por muito tempo num determinado local. Então isso abre também a procura por atividades mais dinâmicas, que foge um pouco dessa monotonia. O CrossFit, ele tem o seu espaço físico, né, propriamente dito, não necessariamente é pequeno, né, a maioria dos boxes de CrossFit são grandes, só que assim, a dinâmica do treinamento é diferente, né? Faz com que as pessoas se sentem um pouco mais livre relacionado aos métodos tradicionais, como a musculação. Muitos adeptos também utilizam, né, treinamento externo, como corrida, né? Há muitos trabalhos nesse sentido em praça, parques. Então o CrossFit ele tenta buscar um pouco também abranger. A questão da segurança da prática é a questão do coletivo, né? Como a maioria das atividades são em grupo de pessoas, termina diminuindo essa questão da violência, do medo de ser abordado, né? E assim, eu acho que Eu fiz essa pergunta porque nós já tivemos esse problema quando a gente fazia o Caminhando para a Saúde. Você se lembra da gente ter as pessoas que a gente falava para fazer caminhada em volta dos parques e às vezes tinha medo? Por isso essa pergunta foi muito chegou para a gente. Eu acredito assim, Sebastião, que quanto mais as pessoas se apropriarem desses espaços, né, eu acho que também reduz também inibindo a pessoa a tentar fazer algo ruim, né? Porque ela sabe que aquele lugar é um lugar movimentado. Hoje, infelizmente, os parques, praças públicas, eles não são movimentados, né? Então termina abrindo esse leque aí para a violência. Certo. E fechando essa parte inicial da nossa conversa, eu gostaria só que você falasse para a gente, então, praticamente os benefícios. Então, que a gente abriu, lógico que a gente vai entrar em várias outras práticas, é que o CrossFit ainda é assim, talvez pelo visual, pelo momento, eu acho que em 2017 eu vi muitas novas academias investindo nesse segmento, tá? Então eu queria que você desse assim, mais ou menos para as pessoas, depois nós vamos conversar sobre riscos, que aí o risco vai englobar também as demais. Mas no caso do CrossFit, benefícios. Aumento de força, né? Agilidade, flexibilidade, diminuição da massa gorda, né? Ou seja, redução da gordura corporal, aumento das funções cardiopulmonar, né? E com o tempo, né, a partir do momento desse fortalecimento, dessa melhoria da capacidade funcional do sujeito, ele também está propício a ter menos lesões, né? O exercício, né, no geral, aumenta também o trabalho do sistema imunológico. Então, assim, o CrossFit hoje é uma modalidade que trabalha o corpo como um todo, né? Então, ele tem realmente benefícios inúmeros à saúde dos seus praticantes.
Ó, Anderson, estamos aqui. Eu tô passar para você aqui que chegou da Valéria, que nos informa. Um abraço, Valéria. Obrigado pela audiência. Que a galera de Santa Fé do Sul e Rubinéia estão sintonizados no programa. Muito bem. Certo. Aqui tem uma pergunta do Lucas. O seu Lucas, de 67 anos. Agradeço a pergunta aqui, Lucas. Até manda da onde você reside para a gente poder dar o crédito aqui completo. Caminhada faz realmente bem para a saúde? Vamos lá. Porque você entendeu? Acho que já começamos a entender o seguinte, né? Eu acho que o CrossFit dá essa visão de você poder utilizar o externo como sua ferramenta, como seu ambiente de atividade, né? Acho que as pessoas assim, então, eu acho que esse é o mix. Depois eu vou até te perguntar, já emendo, você pode até responder aqui, o externo e o interno. Academia ou CrossFit, o que seria, quais as diferenças das academias mais básicas? Você falou de aparelho, menos aparelhos. Então talvez você pode, através dessa pergunta aqui do Lucas, dar um panorama sobre isso. Beleza. Obrigado pela pergunta, Lucas. Uma pergunta bastante importante. A caminhada, ela faz bem, sim. A caminhada, ela faz bem, só que assim, a gente tem que entender que nós, seres humanos, nós estamos em constante adaptação, né? Então, como atividade inicial, a caminhada, ela vai te trazer aí uma redução da massa gorda, né? Você vai emagrecer no começo, a sua capacidade cardiopulmonar, né, cardiorrespiratória vai melhorar, isso é fato, né? Nós que trabalhávamos num programa que a maioria dos nossos adeptos faziam caminhada, a gente percebia isso. 2.813 pessoas. Exatamente. Um coletivo bem significativo. Pequeno, né? Então, assim, melhora assim. Só que assim, conforme o sujeito vai melhorando as suas capacidades, o nosso organismo requer um estímulo diferente, né? Aí que a gente começa a introduzir alguns exercícios que podem levar ele à corrida, né? Então, assim, a caminhada, para mim, enquanto profissional, ela é um estágio inicial para que a pessoa amanhã comece a correr, né? E usufruir aí os números, melhorias, né, do seu corpo, na sua capacidade física, que a corrida pode trazer. Academia de CrossFit e academia de musculação, existe diferença para a pessoa também, assim, eu estou procurando uma academia, porque assim, eu tenho a minha de musculação aqui, vou criar um CrossFit no meio disso. Existe? O que você acha? A tua opinião como na área? Eu acredito que para cada gosto e para cada necessidade existe uma modalidade, né? Eu acho que antes da pessoa falar assim, eu quero fazer CrossFit, eu quero fazer musculação, pensa no que você quer de melhoria para o seu corpo, né? A partir daí que você definir qual é a sua meta, né? Minha meta é hipertrofia, eu quero participar de programa de fisiculturismo, tudo mais, com certeza eu falo assim, vai para a musculação, que lá o seu resultado pode ser maior, né? Por ser um trabalho bem específico. Eu quero melhorar minha capacidade globais, né? Você pode procurar um CrossFit ou treinamento funcional, né? Uma outra modalidade que a gente pode discutir mais além. Então, assim, na verdade, assim, a questão é o que você tem como objetivo, né, em relação ao treinamento. A partir de você definir o seu objetivo, procura aí entender qual modalidade se adapta melhor ao seu objetivo. Acho que a gente pode também já aproveitar e já essa pergunta que chegou da Marisa, do Parque das Nações. Obrigado pela participação, Marisa. Ela pergunta aqui, para iniciantes, CrossFit, Zumba, o que você acha? O que você pode opinar sobre isso? Vamos falar um pouco sobre Zumba, né? Sobre Zumba, Fit Dance e essas modalidades de dança em academia, né? Na verdade, assim, no meu ponto de vista, essas atividades, né, que nem Zumba, ela é mais um atrativo que é para a pessoa começar uma prática, né, do que realmente uma atividade que possa te trazer aí os resultados mais específicos que você queira buscar com o treinamento, né?
Lógico, com a prática da Zumba você vai sentir algumas melhorias, com menos cansaço, fortalecimento, né, de alguns membros, mas você só vai conseguir de fato alcançar os seus objetivos se você buscar uma atividade mais específica, né? Para iniciante, como eu falei, se você está fazendo uma Zumba, não, eu gosto de dançar, comece com a Zumba. Sim, né? Vai muito do perfil do cliente, né? Você vai para a Zumba, fit dance, uma aula de step, né, jump. E aí, conforme você vai pegando prazer pela prática da atividade física, você vai buscando outras modalidades que podem chegar ao seu objetivo. Em relação só em relação ao CrossFit, a iniciação no CrossFit, eu acho que a pessoa tem que ter muita cautela, né? Vai conheça os profissionais que estão ali, né? Porque uma coisa que é muito comum a gente escutar, fala assim, a pessoa faz exercício apenas com o peso do corpo, então ele não tem lesões, né? Mas isso não é uma total verdade. Se o sujeito tem 80 quilos, por exemplo, ele não tem não tem um hábito de praticar exercício, 80 quilos é um peso enorme para ele sustentar, né? Então talvez volte aquela questão das lesões por falta de experiência, né? E por acreditar que fazendo algumas coisas que parecem ser simples é tranquilo, mas não é. Então procure sempre um profissional, converse com ele, dialoga, né, bastante, para saber se realmente você se adequa àquela prática que ele está propondo. Acho interessante que você acabou de falar algo importante, né? Eu vou até abrir aqui um parênteses para a gente falar rapidinho sobre as academias ao ar livre, onde é exatamente isso, né? Não tem risco porque o máximo de peso que ela vai estar suportando é o próprio peso do corpo. Só que assim, é como aqui a própria ouvinte está nos perguntando, a Marisa está me perguntando sobre iniciantes, né? Se a pessoa não faz uma avaliação médica prévia, não está sabendo como está sua capacidade cardiorrespiratória, etc., já é complicado, simplesmente a caminhada às vezes se torna algo que vai aumentar a sua pressão arterial e pode ter que ela tenha surpresas aí. Segundo lugar, sem orientação, o que adianta ter academias ao ar livre sem minimamente uma orientação e ao meu ver, a única orientação é de um profissional qualificado, né? Esse programa ele sempre vai defender o estudo que as pessoas se dedicam para se tornarem profissionais competentes para suas diversas áreas. E eu acho que assim, hoje nós temos espalhados às nossas praças várias academias ao ar livre, certo? Onde as pessoas as utilizam e são mais potenciais de termos lesões do que benefícios, que é o nosso interesse. A gente estimula, esse programa inclusive estimula a luta, a saída do sedentarismo, mas com cuidado. Uma questão assim que a gente tem que entender é que o Brasil ele não tem uma cultura de prática de atividade física, né? Isso vem se ganhando força, né, na última década, e espero que continue, né, de forma até mais acelerada. Só que ainda falta muitas políticas que realmente visem isso, né? As academias ao ar livre, por exemplo, foi mais uma forma de chamar a atenção, né? Infelizmente, dentro do ramo de política, a gente tem muito disso. Mais a ideia de chamar a atenção, ganhar algum tipo de mérito, né? Do que realmente buscar a qualidade daquele serviço, né? Foi que nem eu falei, se o sujeito tem um sobrepeso e ele vai com um aparelho ao qual ele é obrigado, né, a sustentar aquele sobrepeso, com certeza ele vai ter uma lesão. E não é só isso, né? Se você pegar, por exemplo, o yoga, né? O yoga tem diversas posições. Se o cara tem uma lesão na coluna, né, uma hérnia de disco, uma protusão discal, com certeza ele está propício a ter uma lesão um pouco maior. Né, se for um yoga hatha, por exemplo, algo tranquilo de se executar, o cara pode terminar tendo uma lesão também. Então não é só o CrossFit, que foi o que eu falei no começo, né? Vai muito do indivíduo, da condição do indivíduo. Então ele tem que ter a ciência de que ele tem que procurar um médico, né, fazer avaliações ordinárias, né, saber se não tem nenhum tipo de lesão, né, predestinada ali, antes de começar aquela prática.
Quando começar a prática, tomar os seus devidos cuidados, iniciar com calma, seguir a orientação daquele profissional, né? Trabalhando anos em academia, o que a gente mais tem lá, assim, né? O pessoal entra na academia, na primeira semana ele segue certinho aquilo que você fala. Na segunda semana em diante, rapaz, o professor virou apenas um objeto dentro da academia. E aí começa a complicação, né? Então muita lesão ocorre devido ao mesmo à falta de cuidado do praticante. Chegou aqui uma pergunta aqui do Décio, Parque Novo Oratório. E o grupo é impressionante a nossa audiência nos grupos de bike. É incrível. E a gente já está até programando um programa especial, né? Primeiro que eu acho importante que, independente de ser a bike ou de ser qualquer outra prática, né, como a gente tem percebido a quantidade de pessoas que você falou das tendências, etc. Mas de uma forma ou de outra as pessoas estão se olhando. Isso é muito legal, né? Então o Décio aqui nos pergunta, obrigado Décio pela pergunta. Ele pergunta, e o andar de bicicleta aos finais de semana é válido para a saúde? Toda a prática de exercício, ao meu ver, ela é válida, né? Se tomando os seus devidos cuidados. A bike é algo que vem crescendo bastante, né? A gente consegue até avaliar isso com os preços das bikes hoje em dia. Eu falo assim, você quer ver se um mercado está crescendo? Basta você ver o custo daquele mercado, né?